Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso Nutri. E hoje a gente vai falar sobre obesidade. E antes de mais nada, a gente está com um novo host aqui do podcast, o Pedro, que é nutricionista. Se apresenta aí, Pedrão. E aí pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Pedro, sou nutricionista especializado em emagrecimento. Então, muito feliz aí de estar fazendo parte desse projeto novo. E hoje a gente vai falar, como o Edu falou, sobre obesidade, né? Que é uma doença que hoje em dia é uma doença silenciosa, mas que mata. E hoje a gente está aqui com o Dr. André. Eu tenho o prazer de trabalhar com o Dr. André. Então, André, muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aí com a gente. Tamo junto. Vamos conversar sobre obesidade, né, cara? Algo que tem atingido a nossa população, o mundo inteiro, como epidemia, como pandemia, e mata de verdade. Mata. É isso aí. André, a gente vê muita obesidade como às vezes como comer a mais. Mas ela vai muito mais além disso, né, André? Fala um pouquinho, assim, muito mais dos fatores que realmente englobam a obesidade. Cara, a obesidade, antigamente era assim, tratado como falta de vergonha na cara, né? Você come demais, você é guloso, fecha a boca. Tem até um meme aí, cadialina. O médico prescreve cadeado na boca, cadeado na geladeira. Já vi isso. Isso é bizarro, cara. Isso é ignorância até do médico e da população, porque a gente acha que é só fechar a boca. Mas quantas pessoas comem pouco e estão acima do peso? E quantos comem muito e estão abaixo do peso? Sim. Então a obesidade vai muito além do que você ingere. Hoje a gente identifica como uma doença multifatorial, não é uma doença, tem um código internacional de doença, é estabelecido como doença. Nesse século ainda é uma doença nova, mas graças a Deus a gente tem muitos recursos. Não é só fechar a boca. A gente precisa primeiro abordar todos os fatores que causam obesidade. Doença multifatorial, doença crônica e silenciosa. A pessoa vai sentir o peso do negócio no final, lá na vida adulta. E é uma doença que predispõe câncer, predispõe síndromes metabólicas como infarto, diabetes, hipertensão. Então, a obesidade é uma doença multifatorial e a gente tem que abordar todos os fatores, além de fazer uma dieta, é óbvio. Porque eu sempre falo que o tratamento para a obesidade ela precisa ser uma ponte para o novo estilo de vida. Então, se a pessoa está fazendo medicação, fazendo terapias, exercícios físicos e dietas, está emagrecendo, ela vai emagrecer. Agora, se ela... E ninguém vive de dieta, uma hora vai ter que parar a dieta ali. Exatamente. Então, se a pessoa parou tudo, ela vai engordar novamente se ela for aquela velha criatura de antes. Então, é uma ponte para um novo estilo de vida, para um novo eu, para uma nova pessoa. Então, a obesidade é isso. E acho que é importante também a gente falar sobre a importância da equipe multidisciplinar, né, no processo do tratamento para a obesidade. Até muito importante também a gente ter, às vezes, um psicólogo junto, porque às vezes a obesidade vem muito, não do hoje, mas do que a pessoa viveu muito tempo atrás, né? Cara, vem até dos hábitos quando criança. Quer ver uma coisa que a gente não dá moral, como pai, eu tenho 2 crianças, e aí minha mulher, para mim, me ajuda muito nesse quesito, porque a criança precisa comer junto com os pais na mesa. Então ela precisa comer os hábitos que estão na mesa. E o que a gente vê? A criança comer 11 horas da manhã, aquela papinha super saudável, e os pais comer 1 hora da tarde. Um outro estilo de vida, um outro hábito alimentar, isso interfere no psique da criança e vai fazer com que ela possa até ter distúrbios alimentares ao longo da vida. Cara, cada 10 pacientes acima do peso, 6 tem algum problema neurológico. A questão de ou depressão ou ansiedade. Então, a importância do ambiente, né, da família no papel, muita até coisa. Da criança ou da possível pessoa que vai vir a ter um quadro desse, né, Edu? É sempre para tapar algum buraco, às vezes, desse lado emocional que vai fazer isso. Como o Pedrão mesmo falou. Essa parte silenciosa é só a gente, às vezes, olhar alguns amigos nossos, por exemplo, conhecidos, que há 10 anos atrás estava de um jeito, aí olha as fotos assim, a pessoa fala, caraca, olha só como a pessoa acabou engordando, e às vezes nem se dá conta justamente disso. E, André, qual que acaba sendo as maiores queixas, assim, no seu consultório que você acaba tendo, por exemplo, com esses pacientes que eles buscam esse emagrecimento? Quais, assim, tem algum padrão que você acaba enxergando? Doutor, não consigo emagrecer por mais que eu faça dieta. A gente escuta muito. Muita coisa. E de fato mas é o que a pessoa acha, aquele assunto que a gente estava conversando, que obesidade é fechar a boca.
Não é. Às vezes, para emagrecer, a gente come mais. Esse é um ponto muito interessante até. Assim, a gente escuta muita gente falar que perda de gordura é déficit calórico. Também. Mas o processo de emagrecimento, o hormônio muda. Então, às vezes, o hormônio da grelina aumenta, dá mais fome. Então, o processo de emagrecimento, até as pessoas terem essa consciência, é uma montanha-russa. Né? Um dia você vai estar bem. Você nunca vai estar perdendo peso constante. E precisa ter essa variação para você nunca chegar naquele platô, que é a adaptação metabólica. O corpo se adapta ao que você está comendo, e aí você pode estar comendo pouco, né? E engordando, apesar de estar comendo pouco. Então, você precisa, talvez, nesse momento... você tem mais experiência do que eu nesse assunto, fazer um aposto mais de calorias para ele depois voltar a emagrecer novamente. Para o corpo dar aquela girada, trabalhar. Eu tenho pensado muito numa frase que, se as pessoas entenderem que se elas comerem bem, lógico, em busca do objetivo delas, né? Comerem bem, treinarem bem, o rendimento delas em déficit calórico, em sono, em disposição, isso tudo são tratamentos não farmacológicos para ali um tratamento para obesidade, para uma perda de gordura. Então, esse pensar também na obesidade como um todo. Exatamente. Até porque se fosse só cortar caloria, um paciente pós-cirurgia bariátrica só ia perder peso e não Meu ter reganho. amigos. O que mais acontece depois do primeiro ano é Cara, ter o reganho. que eu tenho de volume de pacientes pós-bariátricos que voltam a engordar. Porque a pessoa, a obesidade, ela é um conjunto, é uma síndrome. Então, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, fazer a cirurgia bariátrica é tirar o volume do estômago, que é um tecido extremamente elástico, que vai voltar a aumentar de novo. Então, tratar a obesidade vai muito além de diminuir o volume. Então, você pode ou diminuir o volume por força própria, que é da dieta, ou você pode diminuir o volume cirúrgico, que é diminuir o estômago. Só que isso não resolve o problema. Talvez resolve o sinal, que é estar acima do peso. Mas o sintoma, a síndrome de verdade, que começa aqui, não muda. Então, o paciente faz uma cirurgia, emagrece, e ele precisa, para o resto da vida, tomar medicação. O paciente decide não fazer cirurgia e para o resto da vida precisa tomar medicação. Porque doença se trata com medicação e mudança do estilo de vida, comportamental. Só que se for uma doença crônica, é medicação para sempre. Por exemplo, hipertensão, para sempre. Diabetes, para sempre. Asma, para sempre. HIV, para sempre. São doenças crônicas. E, pô, doutor, eu vou ter que ficar tomando muita medicação. Não, você estabeleceu o peso, chegou no peso ideal, você vai ter um comportamento diferente de vida e, caraca, eu vou ter que mudar minha vida. Vai, uma vida melhor. Não é uma vida pior, é uma vida melhor. E vai ter que tomar alguma outra coisa. Muitas vezes a pessoa consegue emagrecer e mantém um peso sem tomar medicação ali na frente. Mas porque colocou o exercício físico como medicação. Então, a academia para a pessoa foi medicamentosa, ou terapia cognitiva comportamental foi uma medicação, não precisa ser uma droga, mas que ela vai precisar fazer alguma coisa, vai para sempre, porque é doença crônica. Então, a cirurgia bariátrica, ela diminui rapidamente, exponencialmente, e existem pacientes que precisam de fazer isso, que são pacientes com obesidade mórbida. Agora, o que eu vejo, e como cirurgião, porque eu também sou, algo que para mim é incompatível, e eu vou receber críticas com isso, é que o paciente precisa engordar para fazer cirurgia bariátrica. Então, não precisa fazer cirurgia bariátrica. Então, em vez de engordar, vai emagrecer. Então, fazer a pessoa ficar mais doente para depois tratar, para mim, isso é o cúmulo. Isso acontece muito. E eu vou ouvir muita crítica, mas eu vou muito além desse lugar. Porque não dá para entender isso, cara. Então, a cirurgia bariátrica é importante, as pessoas vão engordar, na maioria dos casos, vão. Sempre tem, às vezes, um reganho ali de... Cara, é muito. E eu trato hoje, na clínica, com soroterapia, então, principalmente os pacientes pós-bariátricos, cara, como eles chegam em déficit de nutrientes. Mas é muita coisa. Ferro, o cara chega a quase 90% dos meus pacientes que fazem cirurgia bariátrica são anêmicos. Cara, isso é muito ruim, porque a pessoa se arrasta por aí. A anemia deixa a pessoa se arrastando por aí. A pessoa não vive, não é? Mas aí você toma o comprimido de ferro,
nem sempre resolve, vai demorar meses para resolver, porque precisa fazer aquele depósito de ferro para depois ter um nível adequado, né, plasmático, sanguíneo ali. Então, a gente resolve isso rápido com ferro, mas atende pacientes que fazem cirurgia bariátrica, não resolve o problema só fazendo cirurgia bariátrica. Vai precisar ter sempre um acompanhamento médico, porque você não tratou a sua doença. Você tirou um sintoma, um sinal ruim, que é o ganho de peso, que é aquele peso ruim, que não tem o contorno muscular evidente, que não cabe numa roupa. Isso é ruim, isso vai muito além de só estética, muda a nossa cabeça, porque paciente que não está inflamado é outra paciente. Assim, tem pacientes... Então, tem pessoas e tem pessoas. As pessoas aqui têm hábitos melhores porque estão desinflamadas. E as pessoas aqui têm hábitos ruins e ficam querendo estar aqui e nunca conseguem. Então, cirurgia bariátrica é importante? Cara, é muito. Mas é a solução? Nunca. Não é. Eu sempre gosto de falar, é importante esse assunto da bariátrica, porque se a pessoa não mudar o mindset dela, não adianta, a cirurgia não vai adiantar. Não. Adianta ali né, aquele curto período de tempo. Eu tive um paciente que eu atendi que ele era cirurgião cardíaco. Então ele ficava horas na sala de cirurgia. E aí quando ele saía do hospital, ele tinha uma padaria perto. Então nessa padaria ele chegava e pedia uma fatia de pizza. Tipo assim, ele estava com sobrepeso elevado. E batendo um papo com ele, eu vi que o que faltava para ele era ampliar a visão dele. Né? Então eu falei, beleza, nessa padaria o que a gente tem? Tem isso, aquilo. Eu falei, e um pão com ovo? Dá? Ou um pão na chapa? As pessoas acham que é ruim, nem sempre. E um pão na chapa dá? Acho que dá. Passou, acho que foram um acompanhamento de 60 dias. Foram 11 quilos. Meu Deus. Então a cabeça precisa ser trabalhada também, até mesmo. Por isso que essa questão de a pessoa ter que engordar para fazer a bariátrica, a pessoa já vem com o pensamento, tipo, de ter que engordar para fazer a cirurgia. Então a cabeça... Não, eu posso engordar. Eu posso comer o que eu quiser, mas ela não pode comer o que quiser. Ela pode comer o que quiser para engordar, para depois emagrecer. Só que esse pensamento que eu posso vai continuar depois. O emagrecimento começa aqui, depois ele começa sistemicamente, em associação... Aquela conversa que a gente tem de ser multidisciplinar, em associação com dietas, e precisa ter. Agora, o cara que faz cirurgia bariátrica, ele diminui o volume do estômago de tal forma que ele não consegue colocar num volume pequeno de comida o aporte nutrico necessário, e precisa ficar suplementando aquilo. Ninguém consegue ficar tomando comprimido pro resto da vida. Eu, por exemplo, eu tomo uma dipirona, cara, que dificuldade... Meu Deus, não é porque eu tenho dificuldade de engolir, mas é a preguiça de chegar lá e tomar essa é a realidade. Mas essa é a realidade de todo mundo. Eu já atendi paciente, por exemplo, que eles mesmo, de tanto tomar, por exemplo, essa parte de suplementação e de medicação, parava por conta própria, porque não estava tendo os sinais e sintomas, às vezes, de uma carência nutricional, parava. Ou às vezes, o que acontece muito, às vezes está usando um ansiolítico, por exemplo, um antidepressivo. Tô melhor, tô me sentindo bem. Já se autodiagnostica que tá tudo certinho, vai parar de tomar e acha que já resolveu o problema, sendo que não. A gente vê esses medicamentos com tratamento mínimo de 6 meses de duração, até 2 anos, né? Com muito tempo, para realmente ter essa eficácia e mudança total da pessoa, né? Eu vou te falar, graças a Deus, que a gente tem muita medicação para emagrecer hoje. E tem muitas terapias para ajudar a emagrecer. Porque antigamente era o quê? Sibutramina? É ruim? É a medicação ruim? Não. Tudo eu acho que dosado e adequado ao paciente é bom, mas antes era só uma medicação, só uma coisa. E era aquele negócio que a obesidade era estilo de vida. É igual corta cabelo, igual pinta unha. Hoje eu sou magro, amanhã eu sou gordinho. Existe isso, gente. Pelo amor de Deus, não existe nunca. Nunca vai existir isso, porque a obesidade é doença. Ela não é um estilo de vida. Não é assim que as coisas funcionam. Então eu vejo pacientes que vão na nossa clínica lá... para emagrecer e aí você fala, cara, mas vamos mudar isso. Não, mas eu não aguento. Mas eu não sei o quê. Então eles estão olhando como estética e não é. Eles não entendem às vezes o propósito daquilo ali, né? Não é, eu tô pensando ali para ficar com o corpo legal, mas beleza, mas por que você tá querendo fazer aquilo ali? Às vezes teve um caso, um paciente que eu tive que dar um susto nele, que ele falou que tinha uma filha, não sei o quê. E eu querendo dar um estímulo para ele, e ele sentindo ele meio receoso,
falei, olha, você tem que fazer isso pela sua filha, não é por você. É isso aí. Você tem que fazer isso para daqui a 3 anos você tá com vigor para brincar com ela. E o resultado é exponencial quando você fala isso, né, cara? Porque traz ele para a realidade, né? Ou a pessoa se move por conta de medo ou ambição. Aí, já que não dá pra ser por ambição, assim, de chegar uma estética legal, tem que colocar o medo, porque senão não dá. É igual muita gente que fala assim, não, eu tô perdendo gordura e ganhando massa muscular. E às vezes o paciente tá num grau de obesidade tão alta que, olha só, tem que perder peso, não é só pensar a composição corporal. Falar isso daí também é bonito de falar. Só que tem horas que o paciente tá com uma obesidade tão grave que, olha só, tem que perder peso de fato, para não sobrecarregar a articulação, né? Tipo, porque precisa dessa perda de fato. Diversos estudos comprovam, né, que só a perda de peso já melhora diversos marcadores bioquímicos. Muita coisa. Muita coisa. Hipertensão, colesterol, então vai muito mais além do que ali Melhora a cabeça. Cara, eu vou te falar, eu sou muito feliz na profissão que eu tenho. Assim, eu amo o que eu faço, porque é muito bom ouvir os pacientes felizes, né? Com a perda de peso. Você deu o exemplo aí do seu paciente que você teve deu um choque de realidade nele. Eu tive um paciente que chegou para mim e na conversa ele começou a chorar, era um homem, ele falou, cara, doutor, eu não me ligava para isso, até que meu filho chegou e falou, pai, você é muito barrigudo. Cara, ele falou, doutor, isso me chocou de uma tal forma que eu preciso mudar a minha vida. E não adianta, perder peso é ganhar vida. Não pode falar essa palavra, acho que, né, politicamente correto é um saco. Mas longevidade, cara. Dar longevidade ao paciente. Quem perde peso ganha mais dinheiro. Quem perde peso dorme melhor. Quem perde peso ama melhor, transa melhor, viaja melhor, vive melhor, trabalha melhor, tem qualidade de vida, tem disposição. Quem está acima do peso está se arrastando por aí, está frustrado e não mostra que está frustrado. Porque acima do peso ninguém nasceu para ser. Ninguém nasceu para ser. Por que aumentou? Diversos fatores, né, Pedro? Sim. Ou a rotina intensa demais, o 24 horas que deveria chamar 12 horas, o 48 que deveria chamar 24 horas, porque hoje a gente tem milhões de coisas para fazer ao mesmo tempo. Então, a nossa rotina ficou muito ruim, a nossa a automatização ficou muito ruim. A gente tem mais de 200 articulações no nosso corpo. Fomos feitos para movimentação. Então, a gente nutre para nutrir o músculo, respira para oxigenar o músculo. Não é isso? A gente tem articulação para movimentar o músculo. Então, nós fomos feitos para movimentação. E o que a gente vê? Tudo automatizado. Sim. Tudo automatizado, fácil. Tudo muito fácil. Tudo. Então, quem perde peso é feliz. E é muito bom ver os pacientes perderem peso 10 quilos, 12 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Eu já vi pacientes perder 25 quilos. Cara, é outra pessoa. Que problema ter que ir lá comprar outra roupa, né? O problema pra caramba. Que problema. Meu Deus. E tem muitos pacientes, por exemplo, que chegam com 40, 50 anos, principalmente mulheres pós-menopausa, por exemplo, que se queixam realmente dessa dificuldade para emagrecer. E às vezes ela não está nem consumindo uma quantidade calórica alta. Às vezes a gente vai fazer o recordatório, a gente faz a prescrição, coloca, por exemplo, 1.200 calorias e a pessoa chega e fala assim, Eduardo, não estou conseguindo comer tudo isso. E existe alguma relação, André, que você acaba vendo, por exemplo, no consultório com relação a isso? Isso é algo comum que realmente acontece? Conta um pouco pra gente sobre isso. Cara, depois dos 40, eu falo assim, é uma piadinha interna, mas depois dos 30 anos é ladeira abaixo, a gente vai freando com freio de mão, que o negócio vai com força. Depois que muda dos 20 para os 30, o negócio muda muito. Mas dos 40, dos 50 anos, nosso metabolismo diminui bastante. Só que antigamente, 40 anos era idoso. 50 anos não existia. Hoje, 40 anos é jovem, 50 anos é jovem. Só que a nossa fisiologia ela não muda. Então, 40 anos a diminuição da produção hormonal, a menopausa, pré-menopausa pode ir acontecendo. E hormônio é um termogênico natural. Hormônio é vida. Se você não tem níveis adequados de hormônios, você não vive bem. Mas os hormônios são sensíveis também. Então, se você está inflamado, você não tem uma boa produtividade de hormônio. Quer ver um exemplo? Homem. Você, homem obeso, olha no espelho. Geralmente, o homem obeso ele tem uma mama mais avolumada e uma auréola maior. Por que isso acontece?
Porque a obesidade, o tecido gorduroso, ele tem uma enzima chamada aromatase e ele aromatiza os hormônios. Então, o homem produz testosterona e aromatiza, ou seja, ele transforma em estrogênio. Então, o homem fica estrogenizado, que aquela mama mais avolumada, uma auréola maior e libido muito menor. Então, você vai dosar o hormônio em pacientes obesos, então sempre, não, sempre, mas assim, na maioria das vezes, muito pequenos, muito baixos ali. A gente tem que adequar isso aí ou emagrecer de forma mais rápida possível, porque testosterona, a gente tem receptor de testosterona em todas as partes do nosso corpo. Cérebro. Então, se a pessoa não tem uma boa testosterona, ela não tem uma boa cognição, ela não tem uma boa disposição, ela dorme muito e acorda cansado. O cara que está com testosterona alta, dorme pouco, acorda no outro dia... Disposto, né? Pronto para uma maratona. Pronto, resolvido o problema. Então, nessa fase da obesidade, geralmente a gente vê os hormônios em queda, e aí junto a obesidade e a idade, onde tem uma queda, o negócio fica mais intenso, né? Muito mais intenso. Aí atrapalha o casamento, atrapalha outra coisa. Testosterona. As pessoas acham que testosterona é para sexo. É para libido. Não, cara. O cara quando chega no meu consultório, e eu quero falar aqui bem livre, assim, doutor, não estou dando conta do negócio. Tá meia bomba. É o que eu ouço. Geralmente, eu posso parar e conversar com o paciente, mas assim, vamos olhar 10 anos para trás. O cara já perdeu cognição há 10 anos, disposição. Doutor, eu venho me arrastando há uns 10 anos. Porque testosterona para libido é a última coisa que interfere. A gente foi... Deus é perfeito, porque nos fez para reprodução. Sim. Então, a última coisa que a pessoa tem de sintoma é baixo de libido. Até lá, ela já perdeu muito dinheiro, já perdeu muita disposição, já perdeu vida. Perda de libido é a consequência. Né? É o final das coisas, cara. Então... para a mulher, cara, como elas sofrem. Elas têm vários outros hormônios. Eu digo que medicina precisa ser uma medicina específica só para mulher, porque tem muita coisa que interfere, né? Então, mulher na pré-menopausa, na menopausa, ela sofre muito com vários outros sintomas e, inclusive, eu acho que o mais exponencial é aumento de gordura, dificuldade de perder, apesar de estar comendo calorias ali restritas, na dieta, tem um metabolismo baixo e, se você parar para pensar, ao longo do tempo é natural que a gente engorde, né? Vai ganhando peso e vai perdendo o músculo. Se você soma o que é natural com o estado inflamatório, com a menopausa, o negócio fica mais intenso. E aí, pouco músculo, mais gordura. É uma balança o peso, né? Então, tem o percentual ali de peso por gordura e peso por musculatura. Se você ganha gordura, você perde musculatura. Se você ganha musculatura, você perde gordura. Então, por mais que você tenha ali fazendo uma dieta restrita, se você não tem musculatura, você vai ganhar gordura, porque o seu metabolismo está muito ruim. E aí entra a academia. Tem que ter exercício físico, por mais que seja ruim, chato. Então vamos procurar o que é melhor. Porque não existe o ideia, assim, academia para todo mundo. Na realidade, é muito difícil acontecer isso. Então, o que é bom para você? Você gosta de uma hidroginástica? Então, você gosta de uma caminhada? O que é bom para você? O melhor é movimentar do que ficar parado. Então, por mais que tenha calorias contadas, dietas ali montadas, o fator idade, o fator inflamação, a atmosfera do paciente influencia muito, muita coisa. E a musculatura também. A gente perde muita musculatura, né? Depois dos 30 anos o negócio fica chupiadinho, assim. Pra tentar amenizar, eu sempre falo, né, que os 40 são os 9 e 20, né? Eu tento pra tentar dar aquela... Cara, mas é que a gente, graças a Deus, tá mudando essa concepção. Porque 40 anos não é nada. 50 anos não é nada. Graças a Deus a tecnologia, a nosso favor, né, cara? A medicina a nosso favor. Porque antes de 50 anos, cara, 50 anos era o quê? O idosinho. Já tô velho demais. Como eu vejo pacientes com 50 anos no meu consultório. Melhores que de 25. A gente conhece muita gente assim, né? Por conta de hábitos de vida. 50 anos é importantíssimo cuidar da sua saúde. Pelo amor de Deus, mulherada, cuide das suas taxas hormonais com 50 anos, com 40 anos. Porque isso vai mudar a sua vida, vai transformar. É até importante também, falando dentro sobre o sexo feminino. Hoje a maioria do público que eu atendo é do sexo feminino. E até o cuidado que a gente precisa ter, né, na hora de abordar esses assuntos.
com esses pacientes. Eu tive uma paciente há um tempo atrás que ela veio e durante a consulta ela acabou abordando algo que aconteceu com outro profissional que chegou para ela e falou: olha, não consigo cuidar de você, você está muito assim. Aquilo ali causou um constrangimento que a paciente começou a chorar. Até tentar ali converter, né, muito mais do psicológico do que da dieta, né, a taxa hormonal. Fala, não, vamos fazer assim, então não vamos fazer tão restrito. Isso é muito importante também, a gente tentar mostrar, principalmente para o sexo feminino, que existem pessoas não preparadas para esse tipo de situação, mas que é possível, né, a situação que ela está hoje ser revertida. É fácil? Talvez não. Às vezes levou 10 anos para chegar onde ela chegou. Não vai ser em 3 meses que ela vai sair de onde ela está. Então, tudo um processo. Isso é importante deixar claro também, né? Muita coisa, né, mano? É um processo. Na vida da gente é um processo. É o que o nosso pastor fala, né? 1% a cada dia. É um processo, tudo é um processo. E ele é o maior exemplo disso, né? Meu Deus. Eu amo meu pastor. Pastor, te amo. Quantos anos ele tá agora? Sabe que eu não sei? 50 e alguma coisa. Melhor que muito de 20 aí. Ah, tenho certeza. 5 da manhã, 100 km de pedal? Não é pra qualquer um. A gente tem como profissional, no consultório, não ser o profeta do caos. A gente precisa ser o profeta das bênçãos, né? Então a gente tem que trazer esperança ao paciente. Sempre, por mais que esteja ruim, claro, a realidade, a verdade das coisas precisam ser ditas, porque a verdade liberta. Mas a gente precisa também trazer esperança, conforto. O paciente precisa sair dali, cara, eu tô ruim, mas vai dar certo. O meu doutor, meu nutricionista, ele tem esperança, e eu enfatizo isso a cada frase que eu falo no consultório. As coisas vão mudar. Vão mudar, conte comigo, eu deixo o meu telefone para você, fala comigo, eu quero te acompanhar, porque para mim é importantíssimo que você vença isso, mas não espere que você perca tantos quilos em tanto tempo. A gente não está olhando isso, tem olhando processo. Ou não coloque a esperança até na gente, né? Exatamente, tem exatamente. Muito paciente que às vezes me pergunta muito, se eu fizer isso aí, em quanto tempo eu consigo, ou quantos quilos eu perco em... Fala, olha só, isso vai depender de diversos fatores. Sono, água, final de semana, muita coisa. Eu falo exatamente o que você está falando, só que eu falo tarefinha de casa. Você tem tarefinha de casa. Se você não fizer isso, você não vai evoluir. Não espere de mim que eu faça você perder peso. Eu estou para te ajudar. Então eu vou tratar o mecanismo errado da fome, eu vou tratar o que está errado nos exames físicos, exames complementares de sangue, ou tireoide, ou qualquer coisa, ou desbiose intestinal, que a gente vê muito. Mas você precisa ter comportamentos diferentes em casa, precisa ter as tarefinhas diferentes em casa, e você vai mudar. É um processo. E aí eu falo, a sua vitória hoje precisa fazer jus à vitória de amanhã. Então, é até bíblico, né, cara? Um dia faz jus ao outro. Cara, e como eu aplico isso dentro do consultório para que a pessoa veja a verdade e entre no processo das coisas. Ninguém fica cansado de um dia para o outro, ninguém fica magro de um dia para o outro, ninguém fica adulto de um dia para o outro, ninguém enriquece de um dia para o outro. É a montanha-russa, né? Até na herança. A pessoa, para receber a herança, tem um processo todo até ela receber a herança. Então a gente tem que entender isso. E eu, como médico, e fico muito triste ouvir isso, de que a pessoa fala, não consigo te tratar por isso, por isso, por isso. A gente, claro, tem momentos que a gente tem que dar alta aos pacientes, porque tem pacientes complicados, né? Demissão do paciente, cara. Mas assim, desse jeito não. Como médico, como profissional, eu preciso ser um profeta de bênção para a pessoa, de esperança para a pessoa. Apesar de estar errado ali, muita coisa, eu vou enfatizar, eu circulo, eu escrevo, eu rabisco, para a pessoa entender aquilo de verdade e fazer que aquilo seja um ponto de mudança. Aquela crise seja mudança. Mas no final eu sempre vou trazer uma palavra de esperança para a pessoa, sabe, para estimular a pessoa a mudar a vida, para ela entender que as coisas não são rápidas assim. Afinal, não demorou, não foi rápido, demorou pra caramba para chegar naquele lugar. Então, a gente como profissional, cara, me entristece muito ouvir isso. A gente dá o caminho, né? Dá e o caminho. Ele percorre. Agora, um ponto que até é importante a gente falar sobre isso, que você tem batido muito no Instagram, sobre a romantização, meu Deus, da obesidade. Serei cancelado. Todos. E assim,
Da onde vem isso? Por que as pessoas não conseguem enxergar que a obesidade é uma doença? Então elas romantizam, falam que elas precisam se amar. Lógico, elas precisam se amar, mas não se aceitar. Amar não é ficar largado, relaxado. Amar é outra coisa, amar é falar a verdade. Exatamente. É muito mais do que frufru, coraçãozinho. Amar fala a verdade. Pô, como homem, como marido da minha esposa, eu falo as verdades pra ela e ela fala pra mim. Se eu ficar omitindo o que ela vê que ela tá fazendo errado e não falar pra ela, eu não tô amando a pessoa. Não é isso, cara. Então, cara, incrível como a gente tá numa época em que, numa geração em que você tem liberdade pra tudo, menos pra opinião. Você não pode falar a sua opinião. Se a sua opinião for embasada numa verdade de verdade, pior ainda, porque verdade incomoda e dói mesmo, cara. Agora, a obesidade, ficar romantizando, meu Deus, como eu bato isso na tecla. Não dá pra ficar romantizando, você precisa se amar, mas não é amar do jeito que você tá. Você precisa se amar de verdade, amor de verdade, relacionamento de verdade. Então, o que mais a gente vê aí, e frustra quando eu falo isso no consultório, porque pare de romantizar, você precisa gerar em você um constrangimento do jeito que você está. Você precisa gerar em você não é nojo, mas um negócio que te incomode. Uma indignação, cara, para você sair dessa inércia, porque obesidade, manter na obesidade, romantizar isso como algo que for natural, é viver na inércia. E eu falo o seguinte, nós temos um propósito de vida, um lugar para chegar. Muitas vezes a gente não consegue chegar lá porque a gente está acima do peso. O corpo não suporta aquilo. Então, eu não romantizo, nem gosto de pessoas que romantizam a obesidade, porque só faz com que outras pessoas aceitem isso. Isso está errado. Verdade é verdade. Verdade é verdade, independente da geração e da sua opinião. Verdade é verdade, tem que ser dita. Vai ser dita, pelo menos comigo, porque as pessoas mude, sabe? Então, como a gente vê, né? Muito. Cara, romantizar... Tem um artista aí que eu vou te falar. Pra mim não é artista, porque fala que obesidade é... E fica criticando o tamanho da porta, o tamanho do cinto do carro, o tamanho do... Muda a sua vida. É só isso, muda a sua vida. Você vai ver que você vai viver muito mais. Sai da zona de conforto. Sai dessa zona de conforto, porque a zona de conforto não te faz crescer. Na nossa vida, a gente só cresce com crise. Não é isso? Cara, quando tá apertado, você tira a água da pedra, quando você tá apertado financeiramente. Então, quando você tá com problema, qualquer área da sua vida, qualquer crise precisa te fazer crescer. Não, aí hoje a geração é o seguinte, eu tô com problema de obesidade, não fale que eu tô com obesidade. Uai. Se você não quer ouvir que você está acima do peso, não esteja. É muito mais fácil aceitar, né, do que a pessoa dar o passo ali, né? Até puxando o link aí, né? Pressão gera poder. Pressão gera poder, cara. E eu boto os pacientes na pressão mesmo. Meus pacientes adoram. Porque tem jeito de falar. É aquilo, né? A gente fala com verdade, com sinceridade, com intenção e com amor. Cara, eu quero te ajudar. Vamos emagrecer. Eu tô junto com você pra gente sair desse lugar. Pra você nunca mais ter o problema de roupa. Como eu vejo as mulheres reclamando disso, cara, pra você nunca mais ter esse problema de roupa. Não ter vergonha de ir pra praia, cara, ou qualquer outra coisa. De relacionamento sexual com o marido. Eu ouvi uma paciente minha, falou, doutor, eu só faço relação sexual com meu marido numa posição, porque ou ele não consegue chegar lá pelo tamanho da gordura. Cara, que é isso? Como é que eu posso romantizar algo que é tão constrangedor? Não dá. Vai muito além do físico também, né? E além, muitas vezes também do exame de sangue. Porque às vezes a gente vê muito... Você falou tudo. Um paciente que tá com uma obesidade grave pra caramba, um peso super elevado. Aí você vê os exames, aí ele usa isso como apoio pra falar... Não, eu tô bem, tô saudável. Aí existe obesidade saudável assim. Toma aqui, doutor. Olha aí, cara. Isso acontece. Deixa eu te ensinar aqui, ó. Olha só. Exame de sangue são exames complementares. Ele complementa uma clínica. O médico só pode pedir, ou o nutricionista pedir, ou qualquer profissional que tenha capacidade para pedir exame de sangue, ou qualquer exame de ultrassom, raio-x, exame de imagens, para complementar a clínica. A clínica é soberana. E como a gente ouviu a distorção disso no Covid, né? Outro assunto, outra coisa, outro podcast. Me convida para falar sobre isso, que eu vou adorar. O exame de sangue ele é complementar.
O médico só precisa pedir se for necessário. Então, se o cara está acima do peso, você está doente. O seu exame de sangue, o seu hemograma completo vai ver só o seu hemograma, só a qualidade do seu sangue, os glóbulos vermelhos e brancos. Só isso. E acabou. Então, a clínica soberana... O que é clínica? É o que o paciente sente. Na anamnese. É a anamnese, é os sinais, o conjunto de sinais e sintomas, é o sinal do paciente, é o sintoma do paciente, é a queixa do paciente. Exame de sangue não dá diagnóstico, exame de sangue complementa. Até Exatamente. porque paciente que está muito acima do peso, o que a gente mais vê nas evidências é, mesmo com o exame de sangue adequado, daqui a 3, 4 anos, por exemplo, o risco de hipertensão Isso é um fato, muito né? maior. É. O risco de osteoporose, o risco disso, de aquilo. E que as pessoas acabam não negligenciando porque às vezes não estão vendo. Então essa que é a importância da área multidisciplinar, para fazer o paciente enxergar isso de fato, para ele ver, pô, realmente se eu não me ater a isso, eu vou estar perdendo tempo de vida, por exemplo. Muita coisa. Vou morrer mais cedo, vou ter uma qualidade de vida completamente horrível, parte de libido, disposição e tudo mais, que vai interferir como um todo, né? Como um todo, cara. É isso aí. Obesidade é um negócio... não dá para engolir. A obesidade não dá para engolir, né? Porque dificulta muito a vida da pessoa e de quem está em volta, por mais que a pessoa não sinta, mas sim atrapalha a vida de quem está em volta, atrapalha a vida do seu marido ou da sua mulher, atrapalha a vida dos seus filhos, atrapalha mesmo. A gente vê isso. E aí, como é legal no consultório, e esses dias eu estava até falando com um paciente que eu vou comprar vários sacos de arroz. Vou botar tudo no consultório assim, porque um paciente falou: doutor, eu perdi 7 quilos, cara, mas só isso? Não, isso aí eu fico louco. Quando a pessoa fala, perdeu 1, 2 quilos, poxa, você tem noção O que é do isso, que é cara? isso? As pessoas não têm noção Não do tem. que é 1 quilo de gordura. E é por isso do saco de arroz. Falei, vamos fazer. Aí eu falo o seguinte: cara, você perdeu, vamos lá, 3 quilos. Põe 3 quilos de arroz numa sacolinha vagabunda lá do mercado, segura ela. Se na esquina você não aguenta mais segurar isso, você quer jogar no chão. Porque incomoda. Imagina isso dentro de você 24 horas. Agora imagina 7 quilos. Cara, parece que é nada. É muita coisa. As pessoas falam, da onde saiu isso? Eu não sei você, mas quando eu vou no mercado, cara, que dificuldade de carregar aquela sacola, porque dói, machuca. Então, a obesidade é isso. Por mais que você ache que é pouco, é muita coisa. Qualquer coisa que você perca já é um estopim para nova perda de amanhã. E aí o negócio vai andando. Já né? é uma vitória, né? Muita coisa, cara. Muita coisa. E como eu vejo paciente com medo de perder e falar assim, não vou ficar muito magra, não. Eu falei, você só vai ficar muito magra se você não tiver músculo. Né? Vai ficar com aquela cara... Então, a perda de peso, ela precisa ser composta por ganho de músculo. Sempre. E aí minha pinimba aí com aquelas dietas extremamente restritivas. Porque com aquela dieta restritiva, você não consegue botar a nutrição necessária naquele volume pequeno, a pessoa perde peso por gordura, mas perde peso por músculo. E aí, no final das contas, tá lindo aquele número descendo da balança, mas a pessoa está perdendo músculo, e músculo é vida também. Então, se a pessoa perde músculo, ela perde qualidade das coisas. Então, não é só o volume, o peso ali, mas é a composição. Essa composição é muito importante. E como eu vejo os pacientes falando, nossa, eu vou ficar muito magra com esse peso aqui. Não vai, dependendo. Talvez você vai ficar até mais pesada se você ganhar músculo, porque isso não entra na cabeça das pessoas. Não entra. É impressionante isso, né? Não entra. Mas é porque foi pregado aí, cara, que a pessoa precisa perder o número. A pessoa precisa perder gordura. Gordura. E muitas vezes, e como eu já vi no meu consultório, não sei se você também já viu, doutor, não perdi absolutamente nada, eu tô a mesma coisa de sempre, eu tô pesado, eu fiz tudo direitinho, fiz certinho, não sei o que. Aí você vai ver lá, na avaliação, realmente ela tá com o mesmo peso, mas a composição totalmente diferente. Fala, cara, você perdeu muita gordura e você ganhou muita musculatura, você tá de parabéns. Doutor, mas olha o meu número, olha o meu peso. Peso não me interessa. E às vezes acontece isso, aí eu falo assim, e as roupas? Tá frouxa. Tá frouxa. Não dá pra entender. E você vai relembrando também o paciente, por exemplo, às vezes de queixa secundárias também. Por exemplo, dor de cabeça que a gente tinha agora não tem mais.
constipação que antes era, eu vou uma vez na semana só ao banheiro, agora tá indo dia sim, dia não. Aí quando a gente olha, eles falam, pô, só dia sim, dia não, mas não, antes era uma vez na semana. E tudo isso já vai melhorando, de certa forma, que a pessoa já vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorando o humor. Só de ir ao banheiro todos os dias, isso já faz uma diferença. Cara, tanto. isso muda Humor, muito. libido, disposição e intestino. É o que mais muda com a perda de peso. Esse negócio do intestino, como é importante, cara. Porque não dá pra viver de fazendinha de cocô. Não dá pra ficar enfesado. Enfesado é retendo cocô ali, cara. Meu Deus, pelo amor de Deus, não dá. Então, o intestino é algo que eu de cara, já começa a mudar. A gente vai trocar essa flora intestinal, vamos colocar bactérias que não gostam de gordura. Então, porque a gente vai fazendo seleção natural das coisas. Se eu tenho uma dieta extremamente rica em carboidratos, eu estou nutrindo as minhas bactérias com carboidratos. No momento que agora eu vou mudar minha vida, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou colocar comidas mais coloridas, eu vou ter bactérias ali que não estão acostumadas com isso. Então a gente troca essa flora intestinal, começa uma flora intestinal mais saudável, para que a pessoa absorva mais, porque o intestino não está ali só para absorver, ele também está para produzir muita coisa. Produz serotonina, produz dopamina, que é importante para o prazer, para a disposição, para a alegria. Então muda o humor do paciente, muda o hábito intestinal. E algo que para mim que eu ouço muito, não consigo tomar água. E como é importante, né? Porque é o seguinte, cara, imagina. Nosso intestino grosso, a gente tem 2 tipos de intestino, né? O delgado e o grosso. O grosso, ele faz o bolo fecal, a forma das fezes. E ele faz a forma das fezes absorvendo a água dali. Então, se a pessoa não toma água, o corpo vai requerir água da pele, do cabelo, da boca, do olho e do intestino também, principalmente. Então, aquele bolo fecal que já estava ali formado, a pessoa não toma água, o corpo vai reabsorver aquela água que está formando aquele bolo fecal. Reabsorver a água suja. Vai fazer as funções do corpo com a água do cocô. Água do cocô, cara. Às vezes as pessoas se assustam quando fala isso. Exatamente. Então não reclame se você não toma água e tem uma pele acneica, oleosa, queda de cabelo. Não reclame se o seu marido reclama para você que você não tem paciência com nada. Se você não toma água, é óbvio que você não vai ter paciência mesmo. Não reclame se você não tem libido, porque não toma água, não tem disposição porque toma água. Não faça isso com a sua vida. A água é essencial para a função de todas as partes do nosso corpo. E não seja essa pessoa que fica absorvendo água de cocô. Celulite, né? O quê? A gente tava falando de mulher, então pra mulher que incomoda muito, celulite é a pele grudada na gordura. Não tem água entre a pele e a gordura. Então o que eu recebo também de paciente falando, nossa, o que melhorou de celulite? Água. Água. Aí água com gás, água sem gás, água com laranjinha. Faz o que você tem que fazer para você mudar o que você está vivendo, né? Então, é importante tomar água pra caramba. Muita coisa. Muita coisa. Pro intestino, então. Nem se fala, né? O quê? Exatamente. Eu fico louco quando às vezes vem paciente e fala que faz a cada 3 dias. Fala, pelo amor de Deus, vamos fazer cocô todos os dias. E aí às vezes eu pergunto, boia ou afunda? Importante. A galera fica louca. Importante. E nunca percebi isso. Você percebe seu cocô boia ou afunda? Se boia é acúmulo de gordura. Exatamente. E outra coisa, nosso cocô é uma analogia muito radical, mas é importante para a gente entender as coisas. Nosso cocô tinha que ser igual o cocô de cachorro. Quando ele cai no chão, que você pega ele, não suja o chão. Então, quando você faz cocô, que você passa o papel higiênico ali, vem aquele negócio todo sujo, cara, seu cocô não tem uma qualidade. Ou ele está rico em gordura, ou ele tem simbo, por exemplo, produção bacteriana intensa, ou ele não tem água, ou excesso de água no cocô. Porque a gente tem que, ao limpar, na verdade o papel tem que sair até limpo dali. Aquele cocô, igual de cachorro. Se o nosso cocô, ele fica deformado, sujo pra caramba, você tem que tomar banho, algo de errado não está certo. E a gente olha, por exemplo, às vezes para constipação e vê só, por exemplo, eu tenho que ir ao banheiro todos os dias, mas para quê, né? Eu funciono bem indo dia sim, dia não. Só que
grande parte dos pacientes também, além de ter acúmulo de gordura abdominal, tem também excesso de fezes, que faz também com que a circunferência fique mais elevada. Exatamente. E aí, às vezes, a barriga fica estufada e é por conta, às vezes, de acúmulo de fezes. Conseguindo ir todos os dias, já consegue reduzir a circunferência de forma expressiva. O que tá ruim tem que sair. O indivíduo achar normal que a cada 3 dias faz cocô. Não, tem que mudar essa ideia aí, cara. Não dá, tem que fazer cocô. O que tá ruim tem que sair. O órgão funciona 24 horas. Vai ficar 3 dias sem ir no cocô, sem ir no banheiro? 3 dias sem ir no banheiro. Meu Deus. Não reclame aí depois. Agora tem um ponto importante, mudando um pouco o assunto. Hoje, você até comentou isso no início do podcast, a gama de medicamentos que tem para o auxílio da obesidade. Só que acho que tudo que vem assim, em excesso pode vir também de um lado ruim. A gente viu um tempo atrás, eu acredito que até hoje, uma falta de medicamentos nas farmácias que tratam a obesidade. Só que quando a gente pega para ver as pessoas que estão utilizando os medicamentos para obesidade, não tem obesidade. Qual é o perigo disso? A pessoa não tem o caso clínico, mas faz o uso, arruma uma receita em algum lugar. Como é que você vê isso dentro do consultório? Fala um pouquinho pra gente. Tiro no pé. Porque se você está tratando uma doença que é multifatorial por uma via só, você não está tratando, você está mascarando ela e está criando resistência àquela medicação. E na medicina, tudo é dose dependente. Se a gente fizer uma dose alta, você tem efeitos colaterais. Se você fizer uma dose baixa, você tem menos efeitos colaterais. Mas existem associações de medicações para diminuir os efeitos colaterais. Então, não é só tratar com remédio igual dipirona para febre. Obesidade não é dipirona para febre. Obesidade é tratar todos os fatores de uma vez só. Então, Ozempic. Cara, como as pessoas estão fazendo errado essa medicação que é transformadora de vidas. Se você está fazendo o Ozempic sozinho, somente o Ozempic para emagrecer, para agora, tá? E aí, merchan, pode falar comigo que eu te ajudo a emagrecer. Mas assim, o Ozempic, por exemplo, que é a semaglutida, ele é um hormônio. Nós produzimos isso naturalmente. Em baixa quantidade e a quantidade ideal para fazer você parar de comer e ficar saciado. Então, o que é muito rápido, é questão de minutos, você já metaboliza aquilo, não precisa mais daquela medicação. Mas então, por que existe essa medicação? Porque o estado inflamatório faz com que você diminua a produção desse hormônio e faz com que outras áreas do cérebro também produzem fome, aquela fome hedônica, fome emocional. Então, apesar de ter uma produção de semaglutida, que é o GLP-1, naturalmente, não é o suficiente porque tem outras áreas sendo estimuladas à fome. Então, a farmácia fez essa medicação para durar ali 7 dias ou 24 horas, dependendo da classe das semaglutidas, para que você freie esse mecanismo errado de fome. Mas frear só ele e deixar os outros, talvez a pessoa está com fome por déficit de vitaminas. Porque realmente o corpo precisa. Está necessitando, aí a pessoa vai lá e freia com a medicação. Não é assim que se faz para emagrecer. A gente tem que tratar todas as esferas que causam obesidade. Não só fazer uma medicação. E aí é o seguinte, vai emagrecer? Fato que vai, a medicação é potente. É óbvio que você vai emagrecer. Mas você não vai mudar seu estilo de vida. E na hora que você tirar a medicação, meu amigo, se prepare, porque vai vir gordura com vontade. E aí aquele negócio, essa medicação causa efeito rebote. Não existe medicação que faça efeito rebote. O efeito rebote é porque você é aquela velha criatura de antes com medicação. Se você, durante o tratamento, o tratamento ser a ponte para o seu novo estilo de vida, você muda a sua vida e não precisa mais da medicação. Nos casos que você não é obeso, que você não tem a doença de obesidade, só está acima do peso. Então, lá na clínica a gente faz tratamento abordando o máximo de fatores para você perder peso. Não só com uma medicação. Monodose para uma doença multifatorial não existe. Você vai criar resistência. E é o que eu mais vejo por aí. A pessoa faz Ozempic, Victoza, Saxenda, liraglutida, todos os dias, ou assim, diretamente, e depois chega num tempo e não perde mais peso. Chegou naquele lugar ali.
cara, como essa paciente vai ter mais dificuldade de emagrecer depois? Eu vou ter que fazer dietas mais restritivas, vou ter que abordar outras medicações que têm mais efeitos colaterais. Então, diante de uma doença que tem muitos fatores, a gente não pode fazer só uma medicação, né, cara? Não dá pra fazer. Às vezes a gente tenta tapar o sol com a peneira. É isso não aí. Dá, né? A gente usa, até dá para relacionar muito com dieta restritiva. Você falou do reganho de peso. A gente utiliza o medicamento, a pessoa não tem a necessidade clínica para fazer aquele medicamento, come menos, porque é um medicamento que vai tirar um pouco da sua fome. Isso é importante falar. A fome também não é ruim sentir, porque a fome é uma necessidade do corpo. Então, se você está com fome, é porque o seu corpo precisa daquele alimento, daquele nutriente. Aí a pessoa restringe muito por consequência do medicamento, perde peso rápido, perde músculo rápido. Perde músculo rápido. Só que geralmente o que é o que a gente mais restringe? É o carboidrato. O nome já fala carboidrata. O carboidrato ele hidrata. Então, se você restringe esse tipo de alimento, você vai perder peso rápido porque você não está hidratando o músculo. E às vezes vai para o medicamento, volta a comer mais o quê? Carboidrato. O peso. Pedro, hoje, vindo para cá, eu recebi uma mensagem de uma paciente minha que tem perdido peso assim de forma incrível, ela tem, evoluído bem, mas viajou e se deu o luxo de comer mais carboidrato. Não tem problema. Então, no final de semana você ter uma refeição livre com sua família, não tem problema. O que não dá é para ter um dia de lixo. Bom, isso é até importante. É outro podcast, né? É outra pregação. Não existe dia do lixo. Não existe dia do lixo. Existe dieta livre com a sua família. Vamos botar assim bem fechadinho para entender. Então, essa paciente minha, ela viajou com a família, passou dias lá, voltou 4 quilos acima. André, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Eu realmente saí da dieta, mas não foi um negócio tão exponencial. Eu fiz exercício físico, não sei o quê. Aí eu expliquei exatamente. Carboidrato. Carbo hidrata. Então, você ganhou líquido mais gordura. Óbvio, porque carboidrato precisa de água. Então, para você absorver carboidrato, você precisa de água. A água é o carregador do carboidrato. Então, se você se dá ao luxo desse dia do lixo, você se dá ao luxo de engordar. Não só por gordura, mas por água também. Nesse ponto também, né? O final de semana, para quem quer a mudança de vida, é algo que precisa ser ajustado, né? Às vezes eu pergunto, e final de semana? Como isso, aquilo, beleza. Mas tem gente que começa o final de semana na sexta, né? Exatamente. Sexta, sábado, sem contar que durante a semana tem aniversário. Então, para mudança de vida, o final de semana conta muito. Conta muito. São 2 dias de 7, às vezes 3 dias de 7. E às vezes as pessoas negligenciam isso. E o que acontece? Tem muitos pacientes, por exemplo, que chegam ali no consultório e chegam focados mesmo, de fato. Não fazem atividade física, agora tá fazendo. Não aqueles exageros de agora não, tô motivado, vou fazer 2 atividades físicas no dia e tal coisa. Não, coisas que têm adesão de fato. Aí não tava fazendo atividade física, agora tá fazendo. Não tava comendo bem, agora tá comendo. Não tava dormindo bem, agora tá dormindo. O paciente, muitas vezes, tem um resultado em 3 meses, o que um outro que fica sempre com esses resultados meia boca não tem em 1 ano. Exatamente. As pessoas negligenciam isso e falam assim, não, eu quero resultado rápido, tal coisa. Aí vai se restringe demais dia de semana, final de semana não consegue segurar, porque tem muita restrição, e não vai dar conta. E no final das contas, 1 ano vai passar para todo mundo, 2 anos vai passar para todo mundo, e a pessoa vai continuar no mesmo resultado. É o equilíbrio, né? Exatamente, o equilíbrio, porque restrição é ruim. Vai ter momentos necessários a gente fazer restrições? Vai. Níveis de obesidade avançadas, vamos precisar fazer restrições intensas para você tirar aquele peso da inércia. Mas ninguém vive de restrição. Existe um equilíbrio, não é 880. Não existe isso. A gente tem que ter um equilíbrio das coisas. Não pode ter um equilíbrio para o errado. Errado é errado e ponto, acabou o assunto. Agora, o equilíbrio para o processo é importante ter. Então, tirar todo o carboidrato de uma vez é muito ruim, porque carboidrato é fator para produção hormonal também. Carboidrato é fator para outras coisas, e não é só para peso. Carboidrato não é o vilão. O vilão é o excesso. É isso aí. Né? O vilão ou é o excesso ou a restrição. Porque se a pessoa restringe demais, numa escorregada, ficou horrível o negócio, né? Para não falar outra palavra. Então, assim, o equilíbrio é importantíssimo na hora de perder peso. Né? Às vezes eu falo para o paciente, eu prefiro que coma algo diferente, às vezes, sei lá, um doce, todos os dias,
do que chegar no final de semana, a pessoa vai cair dentro. Não é aquela, né? A restrição pode gerar um possível transtorno ali, né? Uma possível compulsão, dependendo do ambiente. E gera. A restrição gera comportamentos de compensação, que na verdade é as compulsões. Eu tenho doença obesidade. Então, se deixar, eu fico gordinho, cara. Mas eu não vou deixar... André, você faz medicação hoje? Não faço. Mas hoje eu mudei a minha vida. Eu mudei meu estilo de vida. A minha medicação são outras coisas, são outras terapias. Então, se deixar, eu ganho peso com vontade, cara. E eu gosto do chocolate vagabundo. Do carboidrato, assim, sabe, de infantil? Gosto. André, você não come? Como, mas como com qualidade, como com quantidade, como não é todos os dias, então eu sei aonde eu posso ir. Esse equilíbrio é importante. E o autoconhecimento também, a pessoa ter isso. Às vezes tem paciente que fala, eu realmente preciso não comer, porque se eu comer vai ter ali um gatilho. Beleza, então a pessoa sabe que aquilo ali não é bom para ela, então talvez no primeiro momento é importante não ter. Talvez no primeiro momento é importante não ter. E aí aquele negócio, cara, a atmosfera ajuda muito a perder peso. Quer ver um exemplo? Pornografia. Cara, o que você está falando, André? É pornografia. Qual homem que não passou por pornografia? A maioria. A maioria sofre por pornografia. Como é que a gente faz para não ter pornografia? Cara, é se expor a alguém para você não ter pornografia. Ou é você não ter acesso mais àquilo. Então, por exemplo, chegou uma época na minha vida, cara, que eu não queria mais ter aquilo. Sabe o que eu fiz? Eu não entrava em casa. Não, se eu for hoje para casa, se eu chegar hoje e entrar em casa, eu vou ver. Então eu vou ficar na rua. Então eu vou ficar aqui na calçada. Não negocio com o errado. Então, peso é a mesma coisa. Esse é um ponto muito importante que tem muita relação, né? Cara, peso é a mesma coisa. Se você não tem controle daquilo, não compra. Não negocia. Anda com pessoas que não comem aquilo. Eu vi alguém falando em algum Instagram que paciente que anda com crossfiteiro não come carboidratos ruins, assim. Entendam o que eu estou querendo dizer. Por quê? Porque a atmosfera da pessoa que está no crossfit não tem abertura para esses erros. Então a gente não pode dar abertura. A atmosfera do lugar é importante. Então se você vai no restaurante e não tem sabedoria para comer aquele churrasco que é maravilhoso, não vai então, cara. Não negocia. Não tem coisa que a gente não negocia. A atmosfera é muito importante. Ande com pessoas que não comem isso, você não vai comer. Você não vai ter aquela vontade, porque você está sendo alimentada também por um lugar que não tem lugar para o carboidrato ruim. O carboidrato sujo, né, no caso. Porque o carboidrato é importante. Então, a atmosfera é muito importante. Então, você que quer perder peso, saia do lugar onde você está, não só do prato, mas da mesa. Escolha com pessoas que você vai sentar para que você não negocie aquilo que mata você. Escolha os lugares onde você vai, porque você não negocia aquilo que mata você. É isso. Então, as pessoas não ajudam, né? Não, não vamos ajuda. comer. Não quero não. Ih, tá de dieta, não sei o quê. As pessoas acostumaram a comer tão mal, de forma tão errada, que a pessoa comeu o básico, que tornou dieta. E por eu não conseguir seguir o mesmo foco que você, aí eu tenho que te induzir a falar, não, come isso daqui, porque eu não consigo ter o mesmo foco que você. Exatamente. E muitas vezes isso acontece. Cara, como pode, né? É igual como você estava falando, André, do churrasco, por exemplo. Como o Pedrão mesmo falou, do autoconhecimento. Muitas vezes os pacientes chegam pra mim, tipo, querendo tirar onda, assim, não, Eduardo, fui no churrasco e só comi proteína. Eu falei, por quê? Por que só comeu proteína? É carne que tá bem mais gordurosa, não é uma carne magra, é uma carne gorda. Gordura tem muito mais caloria do que carboidrato. Faria mais sentido você comer arroz antes de comer, por exemplo, a carne, que ia ficar mais saciado, ia ter uma boa porção ali, por exemplo, associar com uma boa porção de fibra, acabou. Você vai ficar com menos vontade de comer carne mais gordurosa e não vai extrapolar. Às vezes, o problema do paciente não é nem o carboidrato, às vezes é a gordura, que a pessoa não olha. O pão. Não, o pão vai me engordar. Por quê? Porque é meio quilo de manteiga ali dentro. Eu vou contar isso. O amendoim, vamos. O amendoim. Meu Deus! Você que gosta de amendoim, um pacotinho
de 70 gramas. Esse é um ponto que eu gosto muito de falar em consulta, que as pessoas precisam abrir a mente para isso, né? A questão da gordura. Às vezes não só o carboidrato, lógico, carboidrato, a proteína em excesso também não é o ideal. Mas a gordura pega muito. Então, o pacotinho de amendoim de 70 gramas tem ali uma média de 360 calorias. Se a gente pegar 2 pães de forma, 2 colheres de sopa de frango desfiado e 2 colheres de sopa de cottage, pensa no sanduba, 280. É. Pessoa, caramba. É porque a pessoa olha muito o volume. Né? Esquece de realmente a densidade calórica. Olha, às vezes a pessoa vai lá, tá num churrasco, não tô comendo arroz, e sim top de farofa, por exemplo. E às vezes é farofa caseira, que tem manteiga, tem bacon, tem isso, tem aquilo, tem tudo. Tudo de caloria tá ali. Já. E aí acaba extrapolando. Isso que a gente está conversando agora aqui é crononutrição. É o que comer na ordem certa de comer. Porque não é tirar, é comer certo. Então, e existem muitas pesquisas, e a última que eu vi eram 2 grupos de pacientes com o mesmo biotipo, a mesma idade, semelhantes em todos os aspectos, e todos comiam a mesma caloria. O grupo A comia a mesma caloria do grupo B, mas tendo o carboidrato mais pela manhã, e o grupo B comia tendo o carboidrato mais no final da noite. Quem engordou? Tendo a mesma caloria, o grupo B. Porque comia de forma a hora errada das coisas. E aí, desse mesmo estudo, depois eu posso até pesquisar e deixar com vocês, tem foi desmembrado a pesquisa e mostrou que os pacientes que comiam primeiro os vegetais, os legumes, depois a proteína e por último o carboidrato, emagreciam ainda mais comparado àqueles que comiam tudo diferente. Agora, vai no Outback, o que eles dão? Pãozinho. Um pãozinho, carboidrato. Você vai na churrascaria, o que eles dão? Pastelzinho, carboidrato. Pra quê? Pra aumentar a sua insulina, fazer com que você fique com mais fome e coma mais. E mais dinheirinho dado ali. Então ninguém vai no Outback e fica barata a conta. Já viu como é que é o negócio? Porque tudo é gostoso demais. Mas começou já errado. Então, se você quer emagrecer, faça crononutrição. Primeiro, coma as comidas coloridas. Depois você vai comer as proteínas. E no final você vai comer o carboidrato. Aquela vontade de docinho depois da refeição vai diminuir bastante, de forma exponencial. Até porque você tem carboidrato ali, aumentou muito a glicose, aquela sensação de vontade de açúcar vai diminuir. E por anatomia, né? Se você comeu legumes, proteínas e por último carboidrato, você vai comer menos carboidrato, não vai caber mais. Vamos pensar assim simples, não vai caber mais, você não vai necessitar mais de carboidratos. E se você comer o inverso, vai te dar mais fome. Sabe aquele negócio de segundo estômago? Cara, eu tô cheio pra caramba, mas se vir um pratinho de pudim, eu tô falando agora de mim, tá? De vir um pratinho de pudim aqui, eu vou ficar louco. Coma diferente, você vai ver a sua necessidade mudar. É a crononutrição. Importantíssimo isso. Então, o cara chega lá, não vou comer o arroz não, porque o arroz é carboidrato, mas vou comer aquela carne. Carne de churrasco é marmorizado. Tem gordura entranhada ali dentro. Então, se você comer talvez o carboidrato primeiro ali, o arroz, que é um carboidrato limpo, né, comparado a qualquer outra coisa, vai mudar muito o aspecto da sua alimentação durante o seu churrasco. Hidrate-se bem durante o churrasco, não é não? Hidratar pra caramba. Não com cerveja. Pelo amor de Deus, cara. Se hidratar, não se desidratar. E essa estratégia, essa estratégia do prato aí antes é até boa até por causa disso também, da bebida, né? Principalmente cerveja. Já dá aquela estufada, fazendo aquela refeição antes, duvido se ela conseguir tomar 15 long necks, ela vai tomar 15 long necks depois de fazer um prato com arroz, às vezes um vinagrete, Não vai. A gente reduz o dano de tudo. Tudo tem que pensar em como você vai conseguir reduzir o dano. Tem muita gente que vai, por exemplo, para um bar e já vai com sede. E aí vai matar a sede já com bebida alcoólica. Então antes de sair de casa, já bebe bastante água. Aí você já consegue reduzir esses danos. Porque as pessoas falam muito do álcool, falam, o álcool tem muita caloria e tudo mais. E de fato tem. Só que não é só isso, não é só a caloria do álcool. Mas tem muitos problemas de saúde em si que o álcool gera que as pessoas negligenciam. Fala só, o álcool tem que cortar o álcool para emagrecer. Não, para você ter uma boa saúde, você também tem que ter. As pessoas esquecem de risco de câncer também que tem quando ingere bebida alcoólica. Muita coisa. Esqueceu disso porque, de fato,
só olhar, por exemplo, para décadas atrás, por exemplo, quando eu nem era nascido, mas, por exemplo, eu via comerciais antigos que era super maneiro, super descolado você fumar, por exemplo. Então, tinha muitas propagandas com relação a isso. Aí depois de diversas pesquisas, aí começou a, de fato, não, vamos ver, e realmente tem muito risco você fumar. Não tenho dúvida que daqui a alguns anos isso vai começar a acontecer com a bebida alcoólica também. Espero que aconteça, de fato. Porque além desse prejuízo, ocorrem diversas outras disfuncionalidades que as pessoas não se dão conta, né? É verdade, cara. É verdade. E tem alguma... André, por exemplo, algumas dicas, além dessa parte da crononutrição, que foi ótimo assim, você ter entrado assim, nessa parte. Dicas práticas para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente já conseguir seguir a partir de então, além dessa parte da crononutrição que você acha assim, não, segue esses pontos que eu vou elencar que vão fazer total sentido para você conseguir já ser um start inicial para sair dessa obesidade. Primeiro, eu quero que você ouça esse podcast com outros ouvidos e veja com outros olhos. Porque a gente fica falando aqui e a pessoa ouve e fala, cara, é muito complexo. Não é complexo. O erro é complexo. Porque o erro tem vários caminhos entranhados que a gente não consegue identificar. E aí a gente sabe que é errado, mas não consegue lidar com aquilo. Está preso, está encrunhado naquele lugar. Então, a obesidade é uma doença complexa, mas estamos aqui para descomplicar para você. Então, não ouça o podcast sobre obesidade e colocando na cabeça, cara, isso é muito complexo. Então, deixa a gente descomplicar, tá? Obesidade dá para descomplicar, não é complexo dessa forma. Talvez os mecanismos que te levam a ganhar peso seja, mas para a gente voltar ao peso normal, não é. Então, medidas assim que eu acho importantíssimas e que é até um senso comum, todo mundo já sabe, que é sono. Dormir bem pra caramba. Cara, algo incrível, mas claro que não dá pra ser assim, mas meia-noite deveria ser o meio da noite. Já era pra estar dormindo há muito tempo. Já era pra estar dormindo há muito tempo. Doutor, não consigo. Você, nem eu. Tem criança em casa, o negócio é bizarro. Então assim, mas eu compenso em outros aspectos. Então, o sono é importantíssimo para você ter mais saciedade, descanso do seu sistema imune, descanso da sua musculatura, aumentar a produção hormonal, que muitas vezes é feito à noite, consertar o seu ciclo circadiano, porque não dá para você falar para mim que é natural, eu sou uma pessoa noturna, trabalho melhor à noite, vivo melhor à noite. Isso não existe, você vai entrar num burnout. Tá? A nossa produção de cortisol precisa ser pela manhã, no maior pico. Durante o dia você vai diminuindo o nível de cortisol. No final da noite você aumenta o nível de melatonina. Se você está forçando o seu sistema, a sua adrenal, a produzir cortisol à noite, você vai entrar em fadiga adrenal. Isso vai fazer você entrar em burnout, depressões, ansiedades. Então, para emagrecer, sono, hidratação, pelo amor de Deus. Tá todo mundo comendo muito carboidrato. Se você olhar a dieta do brasileiro, é branca. Café da manhã é branco, almoço é branco, jantar é branco. Só tem carboidrato nesse lugar. Se você vai ficar sempre retido, maior e melhor diurético, é água. Então, água, sono. André, não quero fazer dieta. Então tá, você não quer fazer dieta? Comer comidas coloridas. Quanto mais cor, menos carboidrato. Quanto mais cor, menos carboidrato. É a minha frase agora, ficou na cabeça. Então, é algo que a gente aprende no maternal. Comidas coloridas. Não gosto de comer. Se você não gosta de comer carboidrato, cara, se a pessoa não gosta de comer carboidrato, o que eu posso esperar dessa pessoa? Desculpa, se a pessoa não gosta de comer comidas coloridas, o que eu posso esperar dessa pessoa? A pessoa sabe que tem que comer comidas coloridas e não quer comer comidas coloridas. Então, o que eu vou esperar desse adulto? Então, pelo amor de Deus, comidas coloridas, hidratação, sono e exercício físico. Exercício físico não é prazer, é remédio. Eu gosto de falar que é o melhor remédio, até é algo que é muito importante também, para ansiedade. Melhor remédio natural para ansiedade. Irmão, porque ansiedade é a gente pensar mais à frente, né? Pensa mais à frente, tu com uma barra de 50 quilos nas costas. Não vai pensar. Vai pensar naquela hora, meu irmão, eu tenho que levantar isso aqui, senão esse bagulho vai cair em cima de mim. Melhor remédio natural para ansiedade. É isso aí. O exercício físico, antigamente não tinha muita academia, né? Não tinha lugar de academia.
Mas também as pessoas viviam fazendo exercícios físicos durante o dia. Atividade diária. Atividades diárias eram intensas. Hoje é tudo automatizado. Então, para que existe academia? Para você voltar ao que é original, a fisiologia original, que é movimentar. Nós fomos feitos para movimentação. Se você não se movimenta, você não perde peso. Se você não se movimenta, você não tem uma boa imunidade. Se você não movimenta, você não tem qualidade de vida. Se você não movimenta, você vai morrer rápido. Ponto. Que a gente foi feito para isso. Movimentação, exercício físico no caso, né? Porque ficou mais fácil para a gente por conta das academias. Então, exercícios físicos. E aí é o que a pessoa gosta de primeiro. Porque quando a gente começa a fazer exercício físico e vê uma evolução, cara, isso impulsiona a outros exercícios físicos. Então comece o que você gosta, para facilitar. Não dá para condicionar com, você só pode começar se fizer esse. A pessoa não tá fazendo nada, qualquer coisa já vai ser lucro, vai ser muito bom. Não, é a liberação de hormônio, de endorfina que dá quando a pessoa faz algo que gosta e vê algo ali mudando, e também assim, lógico, não vai mudar de um dia para o outro, né? É um processo. Mas só ali a pessoa já começa a pensar realmente no que está fazendo, fala, opa, dá para ir por aqui. Cara, eu vejo assim no meu consultório, doutor, não tenho tempo. Tá, você não tem tempo. Então, você come aonde? Eu como no restaurante. Então você vai comer no restaurante mais longe. Só tem um restaurante perto. Então tá. Então, cada refeição que você fizer, 15 minutos de caminhada. Cara, isso é muito. Isso é difícil. Mas no final do dia, quanto tempo de caminhada foi? Dá para fazer. É eficiente? Não tanto quanto uma caminhada contínua. Mas é alguma coisa. Não dá tempo. Então, no final de semana você vai fazer. Sábado e domingo. Não tem tempo no final de semana? O que eu posso esperar de você, então? Então, eu não posso te ajudar. Assim, a gente quer ajudar. Estou tentando criar estratégia e você está me dando problemáticas. Então, eu estou tentando te dar soluções e você está me dando problemáticas. Então, 15 minutos após suas refeições já vale para que você faça alguma coisa. Final de semana, sábado e domingo. Sistematizar facilitou, né? Então, o exercício físico é importante pra caramba. Água. É tão simples, mas é tão básico que fica difícil. Água, sono, comidas coloridas, exercícios físicos. Saúde mental. Isso aí eu vou colocar um negócio a mais, hein? Vou colocar um negócio a mais. Saia da sua atmosfera, vai para outra atmosfera. Eu ouvi algo que ficou comigo e eu, assim, hoje prezo muito, até pelo ambiente da minha clínica, o ambiente da minha casa. Primeiro, eu não sento na mesa de qualquer um. Não tenho tempo. Hoje, uma hora de gasto vale alguma coisa. Porque eu invisto 24 horas na minha vida. Mas eu ouvi uma pregação que ficou na minha cabeça dos ambientes, das atmosferas. Por exemplo, nós temos que ser geradores de atmosferas. Igual ar-condicionado. Pode estar lá fora 30 graus, 40 graus, Rio de Janeiro, 40 graus. Aqui dentro ele vai fazer ficar 18 e acabou o assunto. Não tem conversa. Então, se eu entro ou sento numa mesa onde está gerando algo que não me leva a algum lugar, ou eu vou tentar mudar a conversa, ou o incomodado se retira. Se eu ficar incomodado, eu vou me retirar, porque eu não posso perder tempo. Então, o mundo gira e a catraca é seletiva. Ou você vai para frente, ou você vai ficar parado. E parado é a mesma coisa que estar para trás. É igual ou em cima do muro ou de um lado só. Quem está no cima do muro já está perdendo. Então a gente tem que ser gerador de atmosfera. Então, se você está num lugar onde a atmosfera é sempre para comer mais e você é criticado porque está comendo menos, sai desse lugar. Não negocia. Vai para outro lugar. Comece a ter novas amizades. Amizades que não vão negociar. Vai para os crossfiteiros. Vai para os marombeiros. Vai para o pessoal da ginástica. Faz alguma coisa para você sair desse lugar onde você não consegue gerar uma nova atmosfera e você é contaminado por aquela atmosfera. Então você precisa ser um ar-condicionado. É muito difícil, de fato, você mudar o ambiente. Por exemplo, às vezes você está lá, eu quero parar de beber. É muito difícil você parar de beber com gente que só bebe. Então, realmente, você tem que encontrar outros ambientes, outras atmosferas. Tem que ser gerador de atmosfera. Você precisa ser um ar-condicionado ambulante. Mudar a atmosfera de onde você vai. Por isso que é importante entender o porquê daquilo. Qual é o propósito daquilo. Por que eu estou fazendo isso? Pelos outros? Não.
pela minha família, é por mim. Se a pessoa tem isso na cabeça, bem fixado, até mesmo dependendo do ambiente, se ela souber do porquê que ela está fazendo aquilo, ela não vai fazer. Se ela tiver aquela balançando, tipo, tô querendo só ficar bonito pro verão, esquece. É muito mais que isso. Eu gosto de falar também da saúde mental, que como se fosse um tripé, um banquinho de tripé, né? Tem ali a alimentação, o descanso e o treino, digamos assim. Lógico que tem muitos outros fatores além disso, né? Mas e em cima do banquinho uma bola de boliche. Se uma perninha do tripé, seja ela qual for, der uma desregulada, o banquinho vai dar uma desregulada, a bolinha de boliche vai para um lado e vai cair. E eu gosto de falar que a bola de boliche é a nossa cabeça. Uau. Então a nossa cabeça é do porquê que eu estou fazendo aquilo, para quê, aonde eu quero chegar, né? O plano de vida. É isso aí. A gente escuta muito isso nos ambientes que a gente frequenta na nossa igreja, né? O plano de vida. O que eu quero? O que eu quero para mim daqui a 5 anos? Pô, isso é surreal. Se a gente tiver isso em mente, o que Deus tem para mim? Qual é o meu plano daqui a 5 anos? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o propósito disso? Esquece. É isso aí. Você vai sair do ambiente, você vai fazer o que tem que ser feito. E não tente, faça, porque quem tenta não faz. Uai, tá, caramba. Igual pegar uma caneca assim e falar, tenta soltar. Ou você solta ou você segura. Então, você não tenta, né? Isso aí. Acho que já estamos até... O Edu fez uma pergunta e também já deu bastante dicas, né? O que você pode deixar de recado, além de... Saindo um pouco da questão clínica, de recado para essa galera que um estímulo para essas pessoas que estão nos vendo agora. Primeiro, não normatize a obesidade, porque a obesidade é uma doença e é ruim você estar nesse lugar. Você foi feito para estar em outro lugar e você só vai conseguir chegar lá se você tiver um corpo que sustente isso. Então, comece a partir de hoje. Não existe esse negócio, vou começar na segunda. Segunda é só o nome segunda, mas não quer dizer absolutamente nada. Você precisa mudar a partir de hoje. E aí eu vou pedir para você mudar coisas pequenas, um processo de 1% a cada dia. Então, muda o seu hábito, vai mudando o que você vê. E aí eu gosto de fazer algo importante. Eu escrevo o que está errado. E há um tempo atrás, na época de solteiro, eu escrevia o que estava errado e colocava na parede. Para todos os dias ver o que está errado e dar nome ao seu erro. Erros de comportamento, erros, coisas erradas da sua vida. Escreve isso para que você crie mecanismos para contornar isso e ser outra pessoa. Você pode ser outra pessoa na questão de obesidade. Há sucessos nisso. A gente vê hoje, graças a Deus, a mudança da cabeça, do entendimento sobre a obesidade. Então, comece por escrever aquilo que te incomoda hoje. Você sabe que é errado e por mais que esteja errado, você ainda faz aquilo, seja pelo que for, por vício, por gostar, enfim, você precisa dar nome ao seu erro. E obesidade é doença. Então eu estou dando para você o nome de obesidade, doença. Comece a tratar essa doença a partir de hoje para que você tenha longevidade. É isso. Isso. Perfeito. Perfeito. André, obrigado por ter aceitado o convite. Com certeza a gente tirou muitas ideias boas, assim, muito práticas para todo mundo já colocar assim em ordem. A parte, por exemplo, de sono, treino, alimentação, a parte do estilo de vida, de fato, para a gente conseguir melhorar. Obrigado cara. André, prazer. Obrigado aí por tá vindo aqui bater um papo com a gente. E é isso, né, pessoal? Obrigado aí por nos acompanhar. Mais um podcast. É isso. E a gente se vê na semana que vem com mais um podcast. Pessoal, um grande abraço. E tchau.